Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PSB. Tudo bem, Mink? Bem-vindo. Olá, bom dia. Estamos aqui sempre conectados. Essa rouquidão é carnavalesca, Mink? Olha, você sabe que eu sou um apreciador do carnaval, né? Eu sempre saio nos blocos, gosto muito e acho que o povo estava precisando de um pouco de alegria, agora com mais motivos, né? Depois da vitória do Lula, mais um motivo para comemorar. Show, obscurantismo, repressão, preconceito. Foi um carnaval espetacular. Exato. Só não foi mais ainda por conta dessa tragédia, né? Pois é, mais uma, né? Que a gente vai falar hoje sobre isso. Né? Exatamente. Queria começar já então perguntando mais uma tragédia e assim, dia 8 mesmo de janeiro, no dia dos atos golpistas, a gente estava lembrando ontem que teve uma em Araraquara, onde o Lula estava, porque também pessoas morreram por conta da chuva. Por que a gente tem tantas tragédias que depois a gente vê que eram anunciadas, né? Hoje já saiu na matéria dizendo que o MP tinha alertado o prefeito de São Sebastião de que lá era área de risco, que alguma medida precisava ser tomada. E, no entanto, nunca é tomada e a cada chuva a gente tem essas tragédias. Por quê, Mink? Olha, eu conheço bem esse assunto. Né? Veja, o que acontece? Há um déficit enorme de habitação. Entre o BNH e o primeiro Minha Casa Minha Vida, o Brasil ficou quase 20 anos sem política habitacional. Onde é que os pobres vão morar? Nas chamadas APPs, Área de Preservação Permanente, que são as beiras dos rios e as encostas dos morros. Então, isso é conhecido. Mas, como você falou, por que isso não se resolve? Bem, essas questões são caras e complexas. Primeiro, o Brasil não tem cultura de prevenção. Eu, exilado, vivi um tempo no Chile, vivi um tempo em Cuba. Chile tem terremoto. Cuba tem ciclone. Eles, 2 vezes por ano, fazem exercícios. Até as crianças. O que fazer? Em que casa ir? Que é mais plana, mais firme, não está num topo, fazem exercícios 2 vezes por ano no Chile e em Cuba. Aqui nós não temos cultura da prevenção. Mas esse é apenas um ponto. Vou dar 2 exemplos para vocês, depois a gente vai conversar mais. Eu estive na Secretaria Estadual do Ambiente, a gente pegou recursos do FECAM, Fundo Estadual do Ambiental, e fizemos, junto com a UFRJ e com a Geologia, mapeamentos de risco para todos os municípios fluminenses, todos. O que é um mapeamento de risco? De acordo com o declive da encosta e com o tipo de terreno, se dizia quais eram as áreas de risco, aonde se tinha, em alguns casos, que relocar, e, em todos os outros, de forma alguma, autorizar novos loteamentos, novos empreendimentos. O que a maioria dos prefeitos fazia? Pegava um mapeamento de risco, colocava em cima da mesa, botava uma jarra de flores em cima e autorizava empreendimentos naquelas áreas onde o mapeamento dizia que nem pensar. Aí o que eu tive que fazer? Eu fiz uma lei estadual dizendo que o mapeamento de risco deveria ser incorporado às leis de uso de solo, aos planos diretores. E os prefeitos que não cumprissem podiam ser até considerados inelegíveis. Muito bem. Agora vem a segunda parte. Aonde levar essas pessoas? Em municípios como Petrópolis e Teresópolis, ou esses do litoral paulista, o que acontece é que há pouco espaço entre a encosta e o litoral, no caso de São Paulo, ou entre a encosta e os rios, no caso da região serrana do Rio, para ter habitação popular. Então, os Minha Casa Minha Vida acabavam sendo lentos e longe dos locais onde esse pessoal tinha trabalho, família, creche, etc. Então, esse é um problema. O que a gente fez, e com isso se encerra essa primeira parte? Na Baixada Fluminense, tem muitas inundações, o nome está dizendo Baixada, quando chove muito, os pobres constroem ao longo dos rios.
que a gente fez, sobretudo, quando a Marilene Ramos era presidente do INEA, um projeto da COP da UFRJ? Projeto Iguaçu, Sarapuí, Botas, os 3 grandes rios da Baixada. Aí havia, tipo, 300 mil pessoas vivendo na beira do rio. Quando chovia, perdiam tudo até a vida. A gente teve que ir dragando o rio, relocando essas pessoas, mas a gente fez uma coisa diferente, compra assistida. Em vez de esperar o Minha Casa Minha Vida, nós usávamos dinheiro do FECAM para comprar casas próximas, discutidas com as famílias, e íamos relocando, dragando os rios. Você não podia dragar com a pessoa morando na margem, a casa caía dentro do rio. Você tinha que relocar, dragar e depois botar árvore para as famílias não ocuparem de novo. A gente ficou 4 anos fazendo isso, com dinheiro pesado do FECAM e do Ministério das Cidades. Na época, a ministra era Miriam Belchior, que agora volta ao governo. Conseguimos pegar 1/3 dessas pessoas, ao custo de mais de 300 milhões e 4 anos de trabalho. Você vê que é um trabalho lento, complicado. Tinha assembleias em estádios, com os padres, com a igreja, discutindo com a população, muita desconfiança. Não é fácil prevenir. É mais fácil fechar os olhos e depois atribuir a culpa a São Sebastião ou ao Reino dos Céus. É o que acontece no Brasil, e depois é chorar e lamentar. Pois é, né? Muito bem. Agora, Mink, o que, do ponto de vista global, né, o que essa tragédia de São Sebastião quer dizer? Olha, todos os cientistas, Rovai, demonstram que, com as mudanças climáticas, esses eventos extremos vão ficar mais intensos e mais frequentes. Ou seja, vai diminuir o intervalo entre um e outro, sejam eventos de seca ou inundação, frio extremo ou calor extremo. Tem acha que mudança climática é só muito calor. Não é verdade, é muito frio também. Tem gente que acha que mudança climática é só a chuva. Pode ser seca. Você vê que hoje, no Rio Grande do Sul, tem 180 municípios em emergência por causa da seca, da estiagem, que afeta o gado, a agricultura, a água. Então, as pessoas falam, mas vem cá, mas afinal é frio ou é calor? São as duas coisas. Isso é a mudança climática. Esses eventos mais fortes e mais intensos e mais frequentes colocam novos desafios. Isso vai ser o novo normal. No Brasil, qual é a região mais vulnerável? É o Nordeste, porque aí se combina a vulnerabilidade hídrica com a vulnerabilidade social. Aliás, quando o Lula, lá atrás, começou a fazer a transposição do Rio São Francisco, vários ecologistas aqui criticaram. Um absurdo, vai matar o velho Chico. Eu dizia, pessoal, vocês estão criticando aqui. A gente está pegando 3% do Rio São Francisco a 200 quilômetros da Foz para levar água para 7 milhões de pessoas. Lá fora é considerado o maior exemplo de adaptação. O que é adaptação no jargão climático? É você, já que você não pode impedir os efeitos dessas mudanças, você se adapta minorando os males. Então, lá fora era saudada como uma grande medida. E aqui uma parte dos ecologistas achava um absurdo. Bom, mas isso no Nordeste. No Rio, em São Paulo, são as baixadas litorâneas ou as encostas dos morros. Então, você tem que ter planejamento urbano, ter habitação popular, mas não habitação popular genérica. O Lula agora deu uma orientação boa. Você tem que ter um percentual das casas do Minha Casa Minha Vida para as pessoas que moram em área de risco. Isso tem que ser prioridade. Não basta ter a questão renda. Tem que ter a questão renda mais vulnerabilidade. Então, cultura de prevenção, exercícios, habitação, relocação, planos diretores, é muita coisa. Não é a nossa cultura, infelizmente. A nossa cultura é improvisar, ser conivente com isso
e depois atribuir a culpa aos deuses que mandam chuva em cima da gente. Aí é fácil, né? A época da chuva. Eu estava lendo uma estimativa que são 10 milhões, né, de moradias em risco no Brasil. Então, teria que ter uma política para 10 milhões de casas, né, não sei, para impedir que novos desastres, assim, novas tragédias, né, aconteçam. E o que é mais assustador é que é isso, né? Os cientistas estão avisando, olha, vai ser cada vez mais frequente, vai ser então a gente tem que agir rápido, né? Mas como convencer aí todo mundo de que é urgente pensar nisso, né? Rodrigo, o mapeamento de risco, eu falei rapidamente sobre isso, eu não expliquei bem o que é, nem todo mundo sabe. O que ele informa? Que informações ele tem? Ele chega ao nível de casa por casa. Então, ele diz qual é aquela que pode ser reforçada. Por exemplo, quando você planta árvores acima, você diminui a força da água. As raízes seguram. Você sabe que o bambu, por exemplo, é uma planta cujas raízes seguram as encostas. Pouca gente sabe disso. Então, a primeira coisa, algumas casas com um amparo aqui embaixo, escorando e plantando em cima, é possível. Algumas são de urgência urgentíssima. Outras podem aguentar mais alguns meses. Então, essas são informações. Cada mapeamento de risco tem o que se chama um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Não é só construir casa. Tem outras coisas. Por exemplo, os rios assoreados, eles inundam mais. Então, você tem que desassorear os rios, ou seja, dragar. Aí tem um problema, tem um custo, tem um bota fora desse material. Muito bem. As redes de drenagem e as redes pluviais, geralmente, têm pouca manutenção, elas ficam entupidas. Quando as redes de drenagem pluviais estão entupidas, os desastres são muito maiores, porque a água não escoa pelo lado que ela tem que escoar e vai derrubando o caso. Então, o que acontece? Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem brigado contra desmatamento, condomínios autorizados que desmatam costas em Laranjeiras, no Horto Florestal, na Tijuca. A gente fala, pessoal, vocês estão autorizando desmatar centenas de árvores aqui em Laranjeiras, onde eu moro, no Horto, na Tijuca. Isso vai... A gente tem que plantar mais, não tirar as árvores. Vejam o que está acontecendo. Então, começa desde aí. Você tem que ter planos de arborização. Planos de... Por exemplo, eu sugeri... Nós temos uma vereadora do PT, nossa companheira Tainá, que agora virou secretária municipal de Meio Ambiente do Eduardo Paes. Ela é uma boa militante. Eu convenci a Tainá de retomar um projeto antigo do Sirquis, nosso companheiro que já foi para outra dimensão há 2 anos, que ele criou os mutirões de reflorestamento. O Sirquis, com esses mutirões, ele reflorestou 85 morros do Rio de Janeiro. A Tainá vai retomar isso, inclusive contratando cooperativas de replantadores das próprias comunidades, criando emprego e renda para o pessoal prevenir. Então, são coisas como essas que as pessoas não dão muita atenção, acham que uma obra vistosa é uma grande rua, um grande centro administrativo, e os mutirões de reflorestamento fizeram com que 85 morros que estavam carecas, hoje estão reflorestados, sem contar os pássaros, as frutas, a sombra. É uma beleza e é barato, relativamente barato. E a Tainá vai retomar o mutirão de reflorestamento do Sirquis. Isso são medidas que fazem parte do princípio da prevenção. Muito bom. Olha, uma sugestão de pauta boa aí, para trazer a Tainá para conversar com a gente aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que tem uns comentários, eu perdi aqui, mas ela tem dito, a Lúcia Simões, que é a nossa membro, ela tem dito: o prefeito de São Sebastião disse que os ricos impediram que realizasse casas populares. Acredita? Eu acredito. Eu acredito e já ouvi muito isso de um amigo que mora ali na região, que trabalhou aqui em Santos com projetos populares e tal, e
que me dizia isso, que era um imbróglio. Porque quando você falava de fazer casa popular, as pessoas das áreas nobres desses lugares falavam, não. Aqui não, né? Aqui não. Tirem eles daqui. Não podemos ter, porque vai desvalorizar o nosso bairro. E aí, então, esse pessoal vai para as impostas, porque eles querem essas pessoas para serem seus serviçais, mas morando bem longe dali. Se possível, em áreas onde eles vão morrer quando desabarem. Esse é um problema do Rio também, de todo o Brasil, né, Mink? Verdade, Covai. Veja, os nossos melhores urbanistas falam de planejamento urbano inclusivo, inclusive de relocar atividades, até para diminuir o custo e o tempo de transporte. Por que concentrar todas as atividades em poucos centros e colocar as periferias, né, em lugares onde não há cultura, onde muitas vezes não há saneamento e o custo de transporte é tão caro? Então, essa é uma outra discussão. O planejamento urbano, que você tenha vários centros onde você tenha emprego, indústria, mas também cultura, universidade e habitação para classes sociais diferentes, de forma harmônica. Esse planejamento urbano é um instrumento de inclusão. O que a gente está vendo, o Rovai chamou bem a atenção, é uma mistura de imprudência climática com descaso na questão do risco e desigualdade social. É que no Brasil essas vertentes se fundem de uma maneira trágica. Nós temos muita desigualdade, muito pouco planejamento e nenhuma cultura de prevenção e de planejamento. Vejam quantas coisas a gente tem que mudar, né? E, ao mesmo tempo, com a bicicleta andando, né? Sem parar. Então, veja, eu acho que o presidente Lula fez muito bem em retomar o Minha Casa Minha Vida. Melhor em ampliar a área mais pobre da população, que estava desprezada por planos que sucederam aos governos de esquerda. E melhor ainda, agora, recentemente, ao assignar um percentual significativo para relocar as pessoas na área de risco. Porque, senão, se você for esperar prefeitos como esse, você nunca vai relocar as pessoas que estão na área de risco. Então, você tem que construir em áreas planas, infraestruturadas, mas também próximas dos locais. Daí, uma das questões, e a gente tinha uma equipe muito boa quando a gente estava na secretaria, era garimpar os bons terrenos que atendem estas condições e comprá-los ou desapropriá-los para efeito de construção social. Você pode ter um entendimento amigável ou pagar com certos recursos. E, em suma, você tem que previamente ir garimpando esses terrenos e preparando eles. E depois não é só um terreno lá longe. Você tem que fazer com que várias atividades e meios de transporte de massa estejam conectados junto com saneamento. Senão você cria novos apartheids sociais. Tem várias perguntas aqui. A Beatriz, ela pergunta: caso o governo avance no controle ambiental na Amazônia, pode conter o avanço das alterações climáticas? Que agora o governo está empenhado, né, em combater o garimpo ilegal, o desmatamento da Amazônia. Veja, não tenhamos ilusões, nós temos que fazer a nossa parte. Eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente e nós reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia, mas combinando várias ações diferentes, né? Nós fazemos grandes operações boi-pirata, mas nós fazíamos pactos setoriais com a indústria da soja. A gente fez a moratória da soja, Greenpeace participou, o pacto da madeira legal, né? O pacto do minério legal com a Vale. Ou seja, não basta dar pancada.
você tem que induzir ao bom desenvolvimento. Por isso, na época, junto com 11 universidades federais, nós fizemos o zoneamento econômico ecológico da Amazônia. O que é o zoneamento econômico ecológico? Você pega variáveis demográficas, geológicas, climáticas, população, pesca, recursos, e mapeia. Olha, aqui pode ter mineração, sim, já está desmatado, tem condições. Aqui pode ter o extrativismo. Aqui é melhor não ter nada, porque aqui é o coração central, estão as onças, os indígenas, o coração não pode ter nada. Então, você vai mostrando aonde pode ter o quê, de tal maneira que você cria emprego e renda para 30 milhões de pessoas e mantenha a floresta em pé, e mostra que a floresta em pé vale mais. Nós criamos o Fundo Clima, criamos o Fundo Amazônia. Então, você tem que ter o financiamento, o planejamento, o rigor do combate ao crime ambiental, com muita força, mas também o diálogo com os setores produtivos, induzindo eles a ir nos bons locais com as boas tecnologias. Agora, veja, nós temos que fazer a nossa parte. O Brasil é um dos 5 países que mais emite carbono. O desmatamento é a nossa principal causa, mas há outras. Por exemplo, o metano. O metano é o gás do lixo e o metano é o gás do pum e do arroto do gado. Então, o metano aquece 80 vezes mais que o CO2. O Brasil assinou em Glasgow que vai reduzir 30% o metano até 2030. Tem que mudar a alimentação do gado, tem que captar o gás do lixo e transformar o gás do lixo, depois de filtrado e comprimido, em biogás. Um ônibus pode rodar com biogás. O biogás não é fóssil, é energia renovável da biomassa. Nós temos que fazer muita coisa. Agora, não tenhamos ilusão. Nós vamos fazer a nossa parte e vamos contribuir para diminuir o acirramento da mudança climática. Mas achar que a gente, diminuindo 30%, 40% do desmatamento da Amazônia, que isso automaticamente vai resfriar o planeta, não é assim. É um esforço que tem que ser continuado, vários países, muitas tecnologias. Aqui no Rio, nós aprovamos uma lei recente, dando um prazo para passar os ônibus para ônibus elétricos. Isso é fundamental. Não é só a emissão, é o lixo, é o combustível, é o gado. Temos que agir em várias frentes e que outros países também atuem nessa direção. Muito bem. Mink, nós estamos lançando aqui uma produtora da Fórum, que é a Fórum Filmes. A gente vai trabalhar só com, principalmente nesse início, com documentários. E o primeiro documentário que a gente fez vai ser lançado hoje, às 4 da tarde, que é um mini-doc de 10 minutinhos, né, sobre a Amazônia ameaçada, que é a Amazônia, a guerra contra o desmatamento e o garimpo ilegal. Esse não é o título, né, Dri? Acho que é o thumb, mas o título é Amazônia ameaçada no rastro de uma operação de combate ao garimpo e ao desmatamento no Pará, feito pelo Luiz Carlos Lazenha, que liderou o Vilmon por muito tempo, trabalhou na Globo, na Record. Eu queria aproveitar que você tem uns minutinhos com a gente. Vou passar 3 minutos para você ver do mini-doc, para todo mundo poder ver, e depois você pode repercutir. Vou te passar o link aí, se você gostar. Beleza, vamos ver então. Ver que você repercuta. Guilherme, solta um pouco aí. O governo do Pará é o primeiro da Amazônia a tomar a iniciativa. O foco da ação é em 15 municípios que são responsáveis por 75% do desmatamento no estado. A travessia da balsa pela polícia é em direção a uma área de proteção ambiental.
a APA do Triunfo lidera um ranking para unidades de conservação estaduais que estão sob pressão ambiental. Parecem muitos policiais, mas a APA tem 17 mil quilômetros quadrados. Por pouco o estado de Sergipe não cabe dentro dela. Para trás, por causa do risco, ficou apenas o pessoal dos explosivos. A tarefa deles é detonar máquinas pesadas, usadas no garimpo ou no desmatamento, caso não seja possível resgatá-las do meio da floresta. Essa carga é do quê? Oi? Sargento? Essa carga é para desmantelamento dos equipamentos. Tá, e é o quê? É dinamite? Não, né? Carga confeccionada. Ah, tá. Tá? Confeccionada para detonação controlada. Caso seja necessário. Caso seja necessário. Caso seja necessário. E aí o senhor tem para várias máquinas, se for necessário? Se for necessário. Qualquer outro tipo de máquina, se for necessário. Tem uma carga específica. Beleza, obrigado. Tá? Quem voa na região logo reconhece crateras deixadas pelo garimpo. Buracos que só escavadeiras poderiam abrir. O garimpo, ele era chamado garimpo artesanal, que era o garimpo com a bateia e o garimpeiro lá com o máximo uma bomba de sucção fazendo essa atividade. E hoje a maioria dos garimpos eles perpassaram por esse fenômeno da entrada das pás carregadeiras hidráulicas, com poder de ação infinitamente maior que a ação humana e as consequências de destruição também muito maiores. São Félix do Xingu cresceu em torno da exploração da madeira, do ouro e da criação de gado. É muita riqueza, mas mal distribuída. O transporte público de boa parte das famílias aqui é este. Só na Ultra Popular você tem ofertas imbatíveis e qualidade. Tá aí, uma pitadinha, trecho, uma né? grande reportagem. Bacana, muito bom. Olha, eu estava vendo aqui o pessoal com explosivo, Dri Rovai. Eu me lembrei do seguinte: essa história de poder destruir ou arrecadar instrumentos usados para o crime ambiental, isso veio com um decreto de 2008. Eu estava no Ministério, preparei, o presidente Lula assinou. É o decreto que regulamentou a lei de crimes ambientais. Tinha 2 artigos que eram o perdimento, que permitia apreender administrativamente, sem o devido processo legal, desde que caracterizado o crime continuado e fosse 2 vezes dada a ordem para cessar a atividade. É claro que quando a gente fez, e o presidente Lula assinou em 2008 esse decreto, os partidos de direita foram ao Supremo contra o decreto. Imagina se apropriar de serraria, trator, gado ilegal, sem o devido processo legal. Nós temos uma justiça altamente patrimonialista, né? Os nossos advogados, né, procuradores do IBAMA e do Ministério, foram no Supremo e ganharam a ação, mostrando que maior era o patrimônio do povo brasileiro. Se você ficasse 10 anos na Justiça brigando para discutir se o trator ou o gado podiam ou não entrar numa reserva indígena, num parque nacional, numa reserva extrativista de seringueiro, quando acabasse a ação na Justiça, aquele bem que você queria defender já tinha virado cinzas, poeira da estrada. E nós ganhamos no Supremo. E graças a esse decreto,
que nós aprendemos milhares de cabeças de boi pirata e doamos ao Fome Zero. Na época, o ministro era o Patrus Ananias. Ele encontrava a gente, Dri, abria um sorriso de orelha a orelha, porque o Ministério do Meio Ambiente virou o maior doador do Fome Zero, né? 40 mil cabeças de boi pirata. E esses equipamentos que podem ser destruídos são com base neste decreto que prevê esta punição para os equipamentos usados. É claro que o melhor não é você destruir, é você arrecadar e usar até para as forças de fiscalização. Mas, em muitos lugares, é impossível você arrecadar, consertar e transportar. Se você deixar lá, o crime vai usar outra vez. Então, tem que destruir mesmo. Mas eu gostei do pique do filme. É bacana. Estamos inaugurando aí o Fórum Filmes, em breve, em todos os seus streamings. Muito bom, muito bom. Então, já estamos com os projetos aí, alguns da Amazônia, inclusive. Vamos Bacana. Contigo. Vou aí uma hora para o Rio aí para bater um papo sobre isso com a Zen aí, marcar um papo contigo. Isso. E tem perguntas aí, Dri? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Isso aí que ele já está no limite do horário, né? Tem comentários mesmo. No perguntas tem Márcio Algor já dizia em Uma Verdade Inconveniente: nós estamos testemunhando as previsões do documentário. É verdade, né? Verdade, é isso mesmo. Aliás, o Algor teve um papel fundamental. Você sabe, eu citei o Sirkis aqui antes. O Sirkis trabalhou muito com o Algor. O Algor adorava ele, inclusive depois que o Sirkis morreu, ele deu o nome Alfredo Sirkis ao prêmio que ele dá anualmente para os jovens que mais se destacam em inovações para prevenir mudanças do clima. Olha só que legal. Mink, queria te agradecer, muito obrigada, viu, por vir aqui hoje conversar com a gente. Estamos aqui na linha. Olha, dizer que a nossa ministra Marina está fazendo um lindo trabalho. Temos a Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, é um alento. O presidente Lula nunca falou tanto de meio ambiente, de clima, o Haddad. Olha, vocês imaginem a satisfação que eu tenho. Em 2009, quando o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões, quando a gente começou a bater nessa tecla, a maior parte dos nossos ministérios era contra isso. Não, isso é coisa para os países ricos, a gente tem que se desenvolver. Agora não. Passaram-se de 2009 para aqui 14 anos e a gente vê que a sustentabilidade, como a Marina gosta de dizer, está transversal. Todas as áreas estão falando nisso. É realmente uma alegria. Eu participei ativamente do grupo de transição ambiental com a Marina, a Isabela, o Jorge Viana, e as coisas que a gente propôs estão acontecendo. Que continuem assim para a nossa esperança. É isso aí. Muito obrigada, Mink. Até a próxima. Um beijo para você. Até mais. Tchau. Ecobate Biodiversos. Opa, boa.